O Bahia voltou aos treinamentos no dia de hoje, focado no duelo contra o Criciúma, que acontece no domingo, 6h30 da noite, 18 horas e 30 minutos. A equipe do Bahia vai ter o retorno do zagueiro Canu, que fez falta no duelo, olha só, hein, fez falta no duelo contra a equipe do Fortaleza. Até porque quem entrou no lugar de Canu, vou te contar, hein. Como diria, como diria um colega meu, que entraram. Quem entraram, vou te dizer. Foi muito complicado. O Vitor Cuesta durante o jogo, depois Rezende também entrou e acabou também fazendo das suas. E o técnico Rogério Ceni tem essa situação aí do Canu voltando à titularidade. Por falar em Rezende, vamos aguardar para poder saber se o jogador tem condições de enfrentar ou pelo menos de figurar no banco de reservas contra a equipe do Criciúma, já que com a pubalgia o atleta acabou deixando o gramado do Castelão antes mesmo do jogo acabar. Poderia ser antes do pênalti que ele deu, do lance do pênalti que ele deu, talvez, mas como não aconteceu isso, ele acabou deixando o gramado antes do término, com dores na região do pubis. Será reavaliado pelo departamento médico e aí vamos saber se ele terá condições ou não de figurar como opção para o técnico Rogério Ceni. Uma situação que está sendo bastante batida pela imprensa e na torcida é a possibilidade do Bahia modificar algumas peças e até mesmo o esquema adotado pelo técnico Rogério Ceni. Eu confesso que não acredito que isso possa ocorrer. Para mim, Rogério Ceni deve manter a mesma equipe. Se realizar algumas mudanças, a formatação tática deve ser a mesma. Por exemplo, Tassiano, bastante criticado. Se deixar o time do Bahia a titularidade, quem vai ocupar a vaga dele? Ademir? Ratão? Acho que seriam as opções, ou até mesmo o Luciano Rodrigues, mesmo o treinador do Bahia acreditando que o Luciano Rodrigues seja uma opção muito mais para a posição do Cauli do que para as outras duas no ataque. Outra situação, o próprio Cauli, sendo bastante questionado pelo torcedor do Bahia, as suas ações, as suas participações nos jogos, e isso pode resultar também, quem sabe, numa saída do Cauli. E Jean Lucas, que foi bastante criticado pelo desempenho apresentado, principalmente no jogo contra o Fortaleza, mas que já vem tendo uma queda de rendimento. Óbvio que essas modificações, eu não acredito que elas ocorram de maneira de vez. Então pode ser que aconteça uma ou outra promovida pelo técnico Rogério Ceni em relação ao Bahia pro jogo de domingo contra o Criciúma. Bom, eu não aposto absolutamente nada que Rogério Ceni vai fazer alguma outra mudança na equipe do Bahia que não seja o retorno de Canu, porque se tem uma coisa, com tudo que Valença trouxe, Expedito Magrini, dessas possibilidades do Bahia, desse retorno de Canu, dessa preparação para enfrentar o Criciúma, é que o time do Bahia não vai ter nenhuma modificação. Vai ser o mesmo time, previsível, com a mesma escalação, sem nenhuma ousadia. Então hoje é terça-feira, Marcos Felipe, Arias, Canu, Gabriel Xavier e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Tô certo ou tô errado, Magrini? O Rogério Ceni até pode repetir o time, mas ele precisa ter ousadia, mesmo com a repetição dos jogadores. Modificar um pouquinho o seu estilo de jogo, modificar um pouquinho a atuação dos seus jogadores. Ele faz mesmices o tempo todo. Quando ele tira um lateral, ele bota outro. Quando tira um atacante, bota outro. Mas ele não tem recursos no banco e tal. Mas aí é um problema do treinador. Ele tem que, com o que tem, né? Tem um ditado que diz fritar o porco com a própria banha. Então ele tem que dar solução para a equipe do Bahia. O time do Bahia está marcado por um estilo de jogo só, apenas. E quando não funciona, quando uma ou duas peças não funcionam, o Bahia não vai para lugar nenhum. E olha que mesmo assim o Bahia sofria, mas não era goleado como foi, né? Impiedosamente pela equipe do Fortaleza. Foi um fiasco a apresentação do Bahia contra o Fortaleza. E é preciso que ele, por exemplo, repense a manutenção de Jean Lucas nesse time do Bahia. É preciso que ele repense também a manutenção de Cauli no time do Bahia, ou que modifique o modo de jogar do Cauli, ou que ele pense de repente em dobrar pelo lado esquerdo com o Iago Borducci, mas que não seja da forma que ele utiliza. Ele coloca o Iago Borducci para dobrar do lado esquerdo com o Juba, mas o que é que ele faz? Ele mantém o Juba atrás.